Tamo de volta aí, galera. E como a gente falou que vai fazer o que a gente quiser fazer, o que vier na nossa cabeça na hora, eu tive essa ideia ontem, André. Nem comentei com você, mas eu pensei em algo. Primeiro, pensei em fazer um tier list, aquelas listinhas famosas de você colocar lá o seu ranking, e a gente vê isso em todo tipo de coisa possível na internet. Então achei que esse seria o momento, por que não, da gente fazer uma dessas. E aí eu tive que pensar também em alguma coisa que nós dois goste. E aí, entre tantas coisas que na verdade a gente gosta em comum, eu pensei em algo que poderia ser divertido, mesmo que a gente não lembre, e o título já diz, é Cavaleiros do Zodíaco. Então, a gente vai fazer especificamente dos Cavaleiros de Ouro, cara, que eu lembro muito pouco. Eu tava vendo alguns vídeos, só pra dar uma relembrada, eu sei que você fez uma pesquisa prévia aí também? Eu sempre fui muito fã de Cavaleiros do Zodíaco, adorava, sabia tudo de todo mundo no detalhe, mas a gente vai ficando velho e vai perdendo aquele conhecimento, né? Então vamos ver, eu fiz uma pesquisinha bem rápida só para dar uma recordada assim, mas vamos ver qual é que é. E antes da gente começar, Farias do Mesmo Saco, episódio 2 na sessão. Cavaleiros de Ouro estão na nossa mansão. Saga queimando pipoca, Chaka tá meditando, Afrodite no espelho e o Mu faxinando. E com essa rima, esse rap, que a gente vai começar o nosso rating. Como é que a gente vai fazer, Luvas Cleverson? Explica aí pra nós. Então tá bom, Eminem. Eu vou abrir aqui, eu vou compartilhar minha tela. E aqui é tudo on the go, tudo na hora, como eles falam, trocando o pneu enquanto o carro tá andando. Pode ser que alguma coisa saia errado, pode ser que tudo saia errado, mas eu vou tentar compartilhar a minha tela aqui com você. Compartilha aí então, velho. Eu vou compartilhar, mano. Dá um tempo aí, tio. Tá tirando, rapaz? É, você me fala se você estiver vendo a minha tela. Estou vendo a sua tela. Muito bem, então você está vendo aí nossos queridos Cavaleiros de Ouro, e aí eles estão na ordem com qual eles estão nas Casas de Ouro. Na nossa lista aqui tem 14, mas eu não sei por que também, deve ter, de Tem repente dois tem algum genéricos aí. motivo. Tem Eu dois não que não consigo, existem. eu não consigo nem ver. Os fãs de Cavaleiros do Zodíaco, talvez os que são mestres do mal nisso, talvez eles saibam dizer pra gente. Então, galera, essa lista aqui é uma lista de não necessariamente o cavaleiro mais forte ou o melhor cavaleiro, mas sim o que, nas nossas opiniões, são os cavaleiros mais legais, talvez. Então, isso inclui, claro, os poderes, se ele é mais forte, mas também o lore por trás dele, a história e até o que a gente lembra, né, André? Que não é muita coisa, mas o que aconteceu naquele momento que os cavaleiros de bronze passaram pelas casas, né? Exatamente. Eu tô pensando que a última fotinha ali é como se fosse o mestre do mal, tá ligado? Então você teria ali os gêmeos na terceira casa e o mestre do mal lá no final. Agora o penúltimo ali que eu ainda não saquei. Você saca como eu saco, velho? Então, não, faz total sentido. Eu pensei isso que era no último mesmo. Ele. Porque a gente tem os gêmeos, né? O Saga de Gêmeos. Era antes de todo o Fuzue acontecer. Ele era mais um carinha aí na ativa, mas aí depois ele some da parada. Você viu que eu tô usando termos bem genéricos, porque eu não lembro o que aconteceu. Eu acho que talvez os dois últimos são ele também, talvez, sei lá. Então, é Mas isso. vamos até a última casa só, aí tá Vamos, bom. vamos, vamos. E era só Vamos isso que eu lá. ia falar, que eu acho que são as outras versões do Saga de Gêmeos. Mas, vamos lá, vamos começar então pela primeira casa, que é o Mu de Ares. E André, eu sempre achei esse cara. É lógico, eu acho que a ideia de ele começar todo o esquema, eu acho que é legal, porque ele meio que seta as coisas, a gente não tem nele um desafio tipo uma batalha propriamente dita, pelo que eu me lembro, mas a gente sabe que ele é um cara poderoso e, assim, eu sempre achei ele, porque a gente não teve uma batalha, um cara meio simplão. Eu achei que ele viveu muito no potencial do que a gente sabe do que ele pode fazer, mas não do que a gente viu. Eu tava muito mais propenso aí pra um lado B ou C, cara. É, tipo assim, né? Pra mim o Moody Ares, ele é o cara dos Paranauê, né? Tipo, ele que na guerra anterior é um dos sobreviventes aí da guerra anterior, né?
É, e ele tem, as defesas dele são super fortes, ele tem barreiras quase impenetráveis, que ele poderia colocar uma barreira que os cavaleiros nem iam entrar. Ele tem a telecinese, né? Ele consegue desaparecer de um lugar, aparecer no outro, avançada. Então eu acho que assim, ele tem uns poderes assim meio que equilibrado entre defesa e ataque. Ele não lutou com os Cavaleiros do Zodíaco porque ele já acreditava na missão deles, né? Então meio que ele apoiou eles, tipo, vou arrumar a armadura de vocês que está tudo quebrada, foi lá, botou sangue e tal, não sei o quê. Então assim, ele foi tipo a porta para preparar os cavaleiros para entrarem nesse próximo passo. Mas eu acho assim, eu colocaria o Mu talvez como 4, que ele acho que ele é um cara muito forte e muito poderoso e a telecinese dele é tipo um bagulho animal, esse negócio de barreiras e tal. O ruim é que assim, né, tipo, ele poderia ter abraçado a causa junto com o Seiya e com os cavaleiros e ele ter ido pelas casas de ouro, né? Que é o que ele não fez, meio que ele só vai, beleza, vamos lá, vou preparar vocês aí, galera, e vocês vão lá. Então, ele foi, né, meio FDP, mas ele ajudou os cavaleiros, né? E ajudou em várias fases e o Kiki lá, que é o amiguinho dele, o ajudante dele, também ajuda os cavaleiros toda hora, né? Então, eu colocaria ele no A, porque ele é um cavaleiro muito poderoso e acho que sem eles os cavaleiros não teriam chegado até o final. Tá bom, então vamos de A. Bem lembrado, mas isso que você falou me deixou propenso a ir pro B, mas eu vou com você. Esse negócio que você falou que ele foi realmente. Vai lá, molecada, vai vocês agora. Pô, os caras têm 14 anos, ajuda aí, mano. Mas tudo bem, ele ajudou depois, ele deu uma redimida, beleza. Aí nós temos agora o nosso brasileiro, Aldebaran de Touro, em seguida. E ele é brasileiro? Eu nem lembrava disso, velho. Ele é brasileiro. Eu lembrava da época que a gente falava que ele era brasileiro, e eu fui dar uma olhada. Parece que não tem confirmação, não tenho certeza também. Mas parece que ele nasceu em Belém do Pará. E o nome dele é Aldebaran, né? E o nome dele é Aldebaran. Você sabe como que é, né? E, cara, o Aldebaran, pra mim, eu sempre vi ele como. Ele meio meh. Nunca achei. Eu sempre achei legal que ele é um grandão. Pra mim, ele é o que tem o mais porte, assim. O cara é tipo um fisiculturista. Ele parece o Dave Bautista pra mim, sabe? O Drax do Guardiões da Galáxia. Tem aquele porte meio morenão, grandão. Isso eu achava legal. Mas eu lembro que, pelo pouco que eu me lembro da batalha dele, não foi nada super legal. E eu tava mais propenso a deixar ele aí entre B e C. Como é que é o do Brasil lá do Street Fighter? Blanca. Blanca. Ele é o Blanca do Cavaleiro Zodíaco, né? Tipo, ele tem uma alta força física, acho que a gente vê isso desde o começo, não é só o tamanho dele, ele tem uma força física muito animal, mas assim, eu achei que, apesar dele ser um cara muito forte, acho que ele meio que deu de bandeja assim para os cavaleiros passarem, né? Porque não foi uma luta sangrenta até o final, tal. Tipo, o Seiya cortou o chifre dele lá e beleza, continua aí, galerinha, e esse foi o negócio, né? Então a gente acho que não viu ele até o final, né? Foi engraçado que foi tipo uma luta meio Cássio e Seiya, assim, né? Que o Seiya cortou a orelha do Cássio, né? Mas acho que assim, ele tinha aquele poder lá do grande chifre, se eu não me engano. E ele tem as habilidades lá dele, assim, é mais simples, previsível, né? Ele não tem muita estratégia de combate, acho que o negócio dele era mais a porrada, assim, né? E o Sei conseguiu cortar o chifre dele, apesar da luta não ter ido até o final. Dizendo que o Seiya conseguiu ser mais rápido do que ele como um cavaleiro de bronze. E que nem se falou, né? Não foi uma das maiores batalhas, assim. Tem toda aquela história, né? Do Cavaleiro Zodíaco. Ele é o mais forte, ele não sei o quê. Mas no final, né? Eu vou concordar com você, vai. Vamos colocar um C pra ele. Acho que D pra um Cavaleiro de Ouro
jogar o cara no lixo, né, velho? Exatamente. E eu acho que seria até injusto, porque se a gente não lembra tão bem assim dos detalhes, como eu te falei, ontem, ao ver algumas coisas sobre os Cavaleiros do Zodíaco, eu vi que tem muita informação que você tem que vasculhar pra ver que não é bem assim, quem a gente acha que é o pior não é necessariamente o pior, então eu acho que seria até injusto a gente botar o cara lá no fundo do poço. Vamos botar ele então no C. Uma coisa que eu quero que você me fale também. Isso a gente pode passar rapidamente nos que a gente já falou e pros próximos, mas uma coisa que eu acho legal também mencionar é a armadura, cara. Eu acho que a armadura dos Cavaleiros de Ouro são uma das mais legais que tem, e alguns têm umas armaduras animais. O Aldebaran eu acho que não tem uma armadura muito legal também, por mais que eu acho legal a ideia do chifre, eu acho legal também que cortou o chifre, ele reconheceu que você pegou o meu ponto fraco, se você conseguiu cortar o meu chifre, você se mostrou competente, mas eu acho que a armadura em si tem um chifre meio que saindo do ombro, eu acho meio estranho. Eu acho que a armadura dele, assim, por ele ser um cara muito forte e um cara de ataque, acho que a armadura dele é uma armadura tão fechada que, tipo assim, a armadura é a defesa dele. Porque você vê todos os outros cavaleiros, a armadura tem pontos fracos, vamos dizer assim, tem umas aberturas, né? A armadura dele é super fechadinha, né? Não tem entrada nenhuma. Então acho que é meio que assim, eu sou um cavaleiro de ataque e a armadura é minha proteção, tá ligado? Verdade, verdade. E me fala o que você acha da armadura do Mu de Ares. Eu acho uma armadura legal. Acho que é uma armadura. Combina com ele. Acho que não ficaria legal em outro cavaleiro, mas combina com o jeitão dele, tá ligado? Uhum. Eu acho legal os chifres que tem saindo. É um chifre, que é o do É o animal chifre lá, do do carneiro, Ares? Do carneiro, é. É legal também. E então vamos lá, vamos pro Saga de Gêmeos, que a gente tava falando no começo, tem toda a ideia de que, na verdade, ele é o mestre do mal. Eu sei que tem eu li um pouquinho ontem, rapidamente, tem todo um lore em cima sobre da história dele, de quando ele foi concebido, quando surgiu o Saga em si. E quando os Cavaleiros do Zodíaco chegam lá, eu nem lembro, mas eles têm que passar por algumas coisas que o mestre do mal lá da última casa, depois da última casa que tá fazendo acontecer na casa, você lembra mais ou menos do que acontece? Então, tipo, o cosmo dele era gigantesco, né? E ele tinha muitos poderes, assim, de ilusões e controle mental, né? Então ele tem muito cavaleiro ali que ele conseguiu controlar e tal. Até lembro, acho que com o de Leão, que ele meio que hipnotiza ele. Então acho que ele é um cara super, ultra, mega poderoso, né? Por isso que ele virou o mestre do mal, né? Então acho que ele é o cara ali que merece um Szinho na nossa lista, acho que na minha visão. Sim, eu também acho. Ele é muito misterioso, assim, essa ideia de que a gente não sabe exatamente quem tá lá e todo esse poder mesmo que você falou, mesmo sem ele estando lá, ele consegue por poderes O psíquicos. cara controla os outros, né? Tipo, ele é fodão, né? Sim. E pelo que eu tô vendo, não lembrava da armadura dele aqui, porque a gente não vê, né, o próprio. Eu nem lembro o nome do cavaleiro, mas eu vendo a armadura aqui parece ser legalzinha também. Parece ser bem, bem straightforward, nada. Porque tem umas que é cheio de coisinhas nela, né, saindo de um lado ou do outro. Essa parece que não tem muita coisa rolando ali, né? O nome dele é Saga, é o Saga de Gêmeos. Mas o Ah, capacete dele, não sei se você lembra, tinha meio que dois rostos assim. Acho que ele não luta com o capacete mesmo, mas tinha tipo dois rostos assim do lado, eu acho. o. E aí você até me lembrou das armaduras, que eu acho que era uma coisa bem legal também, com as armaduras montadas só, né? Ficava E, legal, né? e a armadura, realmente, ela com os rostos um do lado um pro outro, ficava animal. Isso realmente é bem legal. E agora a gente vai então pro Miro de Câncer. E o Não Miro é de Miro, não Câncer. é Miro, Não é é o Miro. Máscara da Morte. O Miro é o Máscara da Mano. escorpião. Miro de Isso. Escorpião. E o Máscara. E você lembra o nome do de Câncer? Do de Câncer é Máscara da Morte. Era o Ah, Máscara da Morte. tipo, os caras não é Eu não Miro, sei se tinha o nome Máscara dele. da Morte. É. Deixa eu pesquisar. Qual o nome do Máscara da Morte? Acho que às vezes até tinha um É porque nome, eles que eu não têm o tô nome. lembrando aqui. É Death Mask. Mas acho que ele não tinha o nome, não. Tá bom, mas tudo bem. Sei lá. Vamos lá, Aqui tudo Máscara vale. A da gente Morte. tá, a gente tá falando. Galera, podem nos corrigir nos comentários
porque a gente com certeza errou várias coisas, mas a ideia é justamente essa, a gente ir de lembrança mesmo. Ah, então tá, o Máscara da Morte, na minha época, cara, ele sempre foi famoso porque, por ser um dos mais, não necessariamente um dos mais fracos, mas a galera nunca via ele com bons olhos. E ele é o cara que eu li que ele tem. Porque isso eu acho que é uma coisa legal também. A gente vê que alguns dos cavaleiros têm uma certa aproximação com outros, né? Eles têm uma certa amizade, de acordo com a história. Então é o que você até comentou mesmo. O Mu de Ares tem uma certa relação com o Aldebaran. Eles estão ali logo no começo. Eu tava vendo um vídeo legal que depois que os Cavaleiros de Bronze passam pela casa do Aldebaran, eles trocam uma ideia, fazendo uma recapitulação do que aconteceu. Eu achei bem legal isso ter acontecido, uma conversa legal. E eu vi que o Miro, ó, o Máscara da Morte, ele tem uma certa relação com o Afrodite de Peixes. E o que a galera deixou bem claro também é que ao mesmo tempo que os dois têm um lado um pouquinho mais pro mal, eles não são aqueles cavaleiros super bondosos, o Máscara da Morte já matou só por matar. Ele é um cara que ele é meio vilãozão mesmo. O Afrodite de Peixes ainda tem os seus momentos que ele você vê um lado um pouquinho melhor nele. O que você lembra do Máscara da Morte? Então, lembro que quando eles chegam lá na casa dele, né, tem aquele monte de rosto no chão das almas penadas e tal, tipo um negócio meio terror, assim, meio filme de terror. Ele tinha muito esse negócio, né, de mandar o cara pro inferno lá, ou pra passagem do inferno, que lembra que tem as almas penadas e o Shiryu tava lá e tal. É, mas ele, assim, né, ele tem muito desse negócio do controle das almas, o poder dele é muito ligado a esse negócio meio que mortal, inferno, assim, tal. Mas eu acho que ele, como um cavaleiro super poderoso, assim, eu acho que ele era meio, vamos dizer assim, vulnerável contra alguém muito forte, assim, de um cosmo elevado. Tipo, ele mandava o cara lá pro inferno e é isso aí, tinha as almas penadas lá que pegava o cara e tal. Mas eu não acho que ele era, tipo, um cavaleiro, assim, que eu diria, o mais forte de todos, assim. Sei lá, eu colocaria ele, talvez lá na linha ali do Aldebaran, assim. Eu não acho que ele foi, tipo, um challenge muito grande pros cavaleiros, tá ligado? Aham. Eu tava indo pro C também. A única coisa que eu acho que tava contando pra mim pra talvez ir pro lado B, aí você me disse se a gente fica no C ou no B, é que esse negócio que você falou realmente do lado de terror que eles mostraram na casa dele, eu acho que isso é tão legal porque eles até viram uma ilusão de quem você acha que ele é, né? Pela aparência, porque realmente é bem aterrorizante essa relação que ele tem com a morte, né? O nome dele é animal, realmente, eu até tava brincando. Se esse é realmente o nome dele, pô, o cara não tem nome, o cara não é Mu, o cara não é Não, eu Aiolis. pesquisei aqui, o cara não tem nome mesmo. O nome dele é Máscara da Morte, é Máscara isso da aí. Morte, o lore, a história, esse negócio por trás, eu acho animal. E eu acho que a armadura dele é legal, cara. Essa máscara eu acho bem interessante. É É, bem bem legal. diferentona. Você lembra de como foi a luta dele? Ele lutou com o Shiryu, né? Os cavalos passaram e ficou o Shiryu lá com ele. E meio que ele manda o Shiryu lá para o mundo dos mortos lá, que é o... Como é que chamava? Tipo a entrada do mundo dos mortos. Lembra que tinha um monte de alma penada, assim, tinha um poço que eles iam caindo, né? Acho que chamava Yomoto Hirasaka, sei lá, alguma coisa assim. Alguém corrige aí nos comentários. Mas é assim, né? Tipo, apesar de ter sido uma luta difícil pro Shiryu, vamos ver. O Shiryu tá na terceira casa, ainda não lutou com ninguém, é o primeiro oponente dele. O cara manda ele pro inferno e ele mata o cara, tá ligado? Porque o Shiryu matou o Máscara da Morte no final, né? Tá. Então acho que, sei lá, acho que pode ser ali C ou B, deixa você escolher aí. Vamos pro C, vamos pro C. Eu acho que assim, ele tinha muito potencial pra ser um pouquinho melhor, mas era um cara que é muita falação e pouca ação. No final das contas, Ele era mais assim, era mais o suspense, o terror, eu mato e não sei o que, o mauzão, mas na hora do vai e ver, não. Tipo assim, apesar de ter sido uma luta super difícil pro Shiryu, é a primeira luta do Shiryu, tá ligado? Então, é verdade, é verdade. Bom, agora a gente chegou também num outro animal aqui, cara. Chaka de Virgem, pra mim é S tier também. Toda a quem vem história. primeiro, Virgem ou Leão? Vir,
Ah, bem lembrado. Talvez é leão, na verdade, eu É acho. o leão antes, né? É o É o leão leão, antes. é o leão. Isso aí. Então tá, então tá. Que pra mim também, cara, eu tô em dúvida se ele é A ou se ele é S. Eu tô mais propenso aí pro S tier, porque ele sempre foi considerado um dos mais poderosos. A história dele é legal pra caramba. Não é o Ikki que luta contra ele? Eu não lembro quem que lutava contra ele. Eu lembro que ele ficava. é, que ele ficava, tipo, meio que controlado pelo Mestre do Mal, né? Porque não tinha um negócio, deixa eu ver se eu lembro. Eles passavam pela casa dele e a casa dele tava vazia, não era isso? E daí, em algum ponto depois, meio que ele tinha sido hipnotizado pelo Mestre do Mal e ele lutava contra eles em outra casa, não era isso? Nossa, bem lembrado. Eu acho que era alguma coisa assim mesmo, hein? Eu não lembro direito. Tô até pesquisando aqui pra ver se meu cérebro tá lembrando certo. Ó, o Aiola, Aiolia Aí, olha, de Leão, Aiolia é com L. tá. Luta contra a Ceia de Pégaso na Casa de Leão durante a Saga das Doze Casas. Ele estava inicialmente sob o controle mental de Saga de Gêmeos, fazendo com que atacasse Seiya agressivamente. A luta só termina quando Cassius, o discípulo da China, se sacrifica para libertar Aiolia da ilusão, permitindo que ele se recupere. Mas eu lembro que ele luta depois de novo, não luta? Cara, eu também não lembro. Isso que você tá falando faz sentido. Eu até tava lembrando, eu achei que fosse o Ikki, mas talvez o Ikki foi no Chaka de Virgem, porque eu lembro que a gente vai falar dele em seguida, mas eu lembro que ele foi passando pelos níveis de inferno lá, né, do outro mundo, e aí teve todas as ilusões que o Chaka fez acho que o Ikki experienciar, mas enfim, não vou me antecipar. Mas, cara, vamos falar então com o que a gente A lembra. casa que tava vazia, ó, pera aí, a casa que tava vazia era a casa de Sagitário. Mas eu lembro que não tinha uma casa que eles passavam e depois a pessoa aparecia de novo? Não lembro. Eu Bom, não, vamos nele aí. Vamos nele. Então, assim, cara, talvez porque a gente não tem tanta informação, eu sempre ficou muito marcado pra mim o fato de que ele é muito poderoso. Eu acho que a história era legal porque ele é irmão, né, do Cavaleiro de Sagitário. Tem todo um lore também legal pra ele. Eu fico entre S e A. Eu não tô só confiante no S, só porque eu não tenho tanta informação de cabeça dele. Aqui, ó, a casa que tava vazia era a casa de Gêmeos. Casa de Gêmeo foi inicialmente um local de ilusão e armadilhas. Uhum. Bom, mas vamos lá. Depois a gente vai lembrando aqui. O cérebro vai Sim. puxando. Então, o que que eu acho do Aiolia? Eu acho que ele era super rápido. Eles tinham uns ataques, uns poderes super explosivos, assim, que ele dava uns socão, assim, tal, e ele era rápido. Mas quando ele vai lá enfrentar meio que o Mestre do Mal, ele toma um pau, né? Ele toma um pau e acho que ele toma um pau do Chaka de Virgem também, não tinha isso aí? Nossa. Realmente, eu não lembro, cara. Deixa eu ver aqui. Do Mestre do Mal e Chaka. Eu lembro que ele tomava um pau de alguém, velho. Que ele ia. E olha, acaba enfrentando tanto o Chaka de Virgem quanto o Mestre do Santuário. Isso aí. É, e ele perde pros dois. Então, eu acho que a gente não pode falar que ele é S, né? É isso mesmo, é isso mesmo. Então, até entre A ou B, na verdade. Eu fico mais pelo A, mais pelo que eu lembro dele. Mas talvez seja um B, cara. Eu vou deixar pra você decidir. Vamos colocar no B, então. Tá bom, boa. Eu acho que é justo. Pelo que a gente lembra, é justo. A gente não lembra de muita coisa, mas se a gente for ficar pesquisando, É. a gente vai Mas perder é bom, muito é bom. tempo. É bom a gente dar uma olhada aqui também, né? Mas Pra vamos gente não, lá, pra, vamos pra lá. gente não ser injusto também, totalmente injusto com o cara, né? E É. aí, o que eu tava falando do Chaka de Virgem, primeiro, eu acho que eu tenho sempre tive um certo apreço por personagens cegos e poderosos. Eu sempre acho que eles têm alguma coisa de diferente. E o Chaka é cego, né? Só me confirma Ele se eu não é estiver errado. cego, ele só não abre o olho. Se ele Só não abre abre o o olho. olho, ele. Quando ele abre o olho, ele detona todo mundo. Tipo. Ele é o Ciclopes. Tipo assim, se ele abrir o olho, ele. Tipo, porque. Eu não lembro se você lembra que ele era considerado quase um deus lá. O guerreiro mais perto de Deus, né? Que ele aparece na mão de Buda lá. E ele, tipo assim.
se ele abre o olho, ele chega no poder que é um poder de Deus, tá ligado? Por isso que ele sempre luta de olho fechado. Tá, então talvez seja isso mesmo que me ficou marcado. Mesmo que talvez não necessariamente cego, mas essa ideia de tipo, o cara não tá nem te vendo e ele consegue fazer uma luta não apenas de igual para igual, mas ele basicamente pode te matar. E a gente tem essa ideia de que ele é basicamente o mais poderoso, e mais uma vez, né, poderoso pelo cada lado que você vê, talvez seja subjetivo, mas sem dúvida nenhuma é o que tá lá em cima em nível de poder. A armadura dele eu sempre achei legal também. E o poder dele, né, cara? Animal. Porque eu lembro mais ou menos lá era o Ikki, se eu não me engano, né? Porque eu lembro que eu acho que era o Ikki, porque ele vai passando pelos níveis lá do inferno, que o Ikki fica tendo as visões que ele vê, eu acho que o Shun na ilha de Andrômeda, ou ele se vê quando ele tava sofrendo na onde ele foi treinado. O que você lembra da luta dele? É o Ikki que luta contra ele mesmo. E se você for ver, assim, pensar no Ikki, né? O Ikki é o cara que controla a mente, né? Tipo, os poderes dele é tudo poder ligado à mente e deixar o cara ali sofrer tendo pesadelo e tal. E ele toma um pau de um cara que meio que também controla a mente, tá ligado? É que o Shaka, ele vai além, né? Ele controla totalmente o cosmo dele e os poderes dele são todos ataques, tipo, meio que espiritual, né? Vai além de só o corpo do cara, né? Sei lá, pra mim esse cara é esse, mano. Ele, tipo, ele é Sem o dúvida. fodão. Sem dúvida. E aí, inclusive, eu não lembro como terminou a luta, mas se eu não me engano, o Ikki, ele conseguiu. Ele conseguiu, na mente, entrar na mente do Shaka. Ele teve que fazer um overplay no Shaka. Então, até essa ideia mesmo da luta mental dos dois e depois o Shaka ter perdido desse jeito, eu achei que foi animal. É uma das melhores lutas, é um dos melhores cavaleiros, assim, de história, de poder. E eu tava até lendo, eu não sei se ele nasceu, mas ele foi treinado na Índia. Então, a ideia toda é esse negócio espiritual em todos os sentidos com ele, entendeu? Então, ele meio que assim, o Ikki, ele ganha a luta, ele sabia que ele não podia ganhar a luta do Shaka, porque era tipo impossível. Então meio que ele explode o cosmo dele lá e ele consegue criar uma explosão meio que espiritual tão forte que ele leva o Shaka junto com ele pro mundo dos mortos. Então meio que assim, os dois se matam para o Ikki poder vencer temporariamente a luta. Tipo, ele sacrifica a vida dele pra levar o Shaka junto com ele, tá ligado? Mas é lógico, né? O Shaka, ele consegue retornar do mundo espiritual, né? E depois o Ikki renasce lá novamente, tipo, como a Fênix, né? Boa. E agora então a gente tem o próximo Cavaleiro de Libra. Você tava falando que não tinha ninguém, só na casa de Gêmeos. Eu achei que na casa de Libra, quando eles chegavam, só tava Não, a não tinha armadura. ninguém. Porque É o Mestre Ancião. quem é o mestre ancião, que ele é o Donko, né? O Donko de Libra, que ele também participou da guerra anterior, né? Ele foi um dos vencedores lá, né? Então ele tem a experiência milenar, ele tem controle do cosmo dele, controle das armaduras, controle das armas de Libra, né? Porque lembra que a armadura de Libra tinha várias armas, tinha um nunchaku, escudo, não sei o quê. Ele é um cavaleiro ali mega versátil, resistente e eu lembro que ele, tipo assim, aquele corpo dele do mestre ancião lá é um negócio pra ele se manter vivo, tipo, milenarmente, assim. Tipo assim, eu não acho que ele é um Shaka, então eu não colocaria ele como S, porque ele não é um deus. Mas ele é um cavaleiro super ultra mega blaster, então talvez ele é um A, né? Eu vou pro A também. É uma das melhores armaduras, se não for a melhor, por causa desse negócio mesmo que você falou. Tem um E o Shiryu usando a escudo. armadura dele é foda demais, O velho. Shiryu usa quando ele chega ou é mais pra frente só que ele usa armadura? Mais pra frente. Ah, tá. Eles têm uma interação com o Mestre Ancião nessa casa de Libra ou não? Eu acho que não tem interação nenhuma. Eles meio que passam pela casa. Tá bom. Agora a gente chegou aqui no. É Miro de Escorpião, né? Milo, mas fala Miro, né? Fala Miro de escorpião, eu acho. E Escorpião que é o seu signo, né?
Exatamente. Aí quando a gente é criança, a gente tem. Eu tô perguntando porque a gente adora essa ideia, né? Quando a gente é criança. Nossa, é o meu signo, eu sou aquele cavaleiro, né? Era mais ou menos a ideia que você tinha. Qual que era a sua relação com o cavaleiro de escorpião? Eu gostava dos golpes dele lá, que ele tinha o golpe da agulha escarlate, né? Que acho que era 12 pontos da agulha que fazia o formato da constelação de escorpião. Ó, tô lembrando bem, hein? E daí o último ataque era o ataque maior, assim, né? Então os ataques dele, assim, eficazes eram muito fortes, mas ele dependia ali de uma proximidade física para fazer o ataque, porque o ataque era com o dedo dele, lembra que ele tinha um unhona assim, ele meio que agulha escarlate, ele atravessava assim e marcava os pontos no cara, né? Então eu gostava dele, acho que tem a ligação por ele ser o signo e tal, por ele ser um cara bom e era um cavaleiro legal. Mas pra avaliar ele nessa nossa lista aí, pra mim acho que ele entra com um B, assim, ele não é um dos cavaleiros principais e mais fodásticos, tá ligado? Sim, eu nem tenho muita coisa pra falar sobre ele, justamente porque eu não lembro muito dele, mas talvez isso faça sentido, porque ele não é um cara muito marcante mesmo. Ele não tem nada muito de especial, né? Ele tem talvez poderes, porque eu lembro mesmo do Escarlate, eu lembro disso. É, eu lembro que foi uma luta meio que durou ali um pouquinho. Quantos cavaleiros lutou contra ele, você lembra? É, eu não lembro. Quem que lutou contra ele? Foi o Shiryu, não foi o Shiryu? Eu tô. Então, talvez, hein, cara. Talvez. Mas enfim, não precisamos nem lembrar, porque acho que é isso. Não, não foi tão marcante assim. Ele merece um B mesmo. Nunca ouvi falar nada de mal dele, que, ele é um dos piores, mas nunca foi marcante, nunca teve um lore incrível de achar que ele é um cara mais do que B. Ó, só dei uma olhadinha aqui. Quem lutou contra ele foi o. Foi o Yoga de Cisne. O Yoga que lutou Ah, contra ele. bem lembrado, eu tinha esquecido. É verdade, é verdade. Ó, mas daí eu tô lendo aqui. Resultado: o Miro ele tecnicamente vence a luta, mas ele deixa o Yoga viver por respeito à coragem dele. Então, Ok. tipo, não foi um cavaleiro que foi até o final também pra destruir e meio que ele ganhou a luta ali. Mas o Yoga tava todo meio detonado, né? Já, porque. Ó, eu lembrei um bagulho agora que eu não tava lembrando. Quando eles passaram na casa de Libra, o Yoga chegou lá antes e o Camus estava lá e o Camus congela ele. E daí ele fica num bloco de gelo, lembra disso? Nossa, agora que você tá falando, lembro vagamente, mas lembro. E daí o Shiryu coloca a armadura de Libra pra usar a espada pra liberar o Yoga, lembrou disso? Caramba! Ó a memória, hein? Vai abrindo aqui a memória. É, Mas é isso aí. Então legal. eu acho que tá balanceado aí, ó. 2-2-2 aí, hein? Tá balanceado, tá balanceado. Vamos ver agora, a gente falta 9, 10, 11, 12, faltam os últimos 4 ali. Vamos lá, o Sagitário, cara, o Sagitário também, pra mim, é um desses cavaleiros que ele vive muito da lenda dele, a gente sabe da história, ele que foi essencial pro que acontece no universo dos Cavaleiros de Ouro e até dos Cavaleiros do Zodíaco no geral, mas eu acho que ele vive muito do potencial das histórias que a gente conhece dele e diferentemente do Mestre Ancião, que a gente vê ele em ação, então mesmo a gente nunca vendo ele com a armadura de ouro, quando ele era um cara normal, a gente tem uma ideia mais clara e objetiva do poder dele. Então eu fico assim, bem em dúvida de onde eu colocaria ele, cara. É. Ele, assim, né? Ele que salvou a Athena, né? E eu tava aqui também dando uma olhadinha rapidinho. Na casa dele, ele deixou uns testes de coragem, assim, que o Sei, o Shiryu, o Yoga e o Shun tiveram que passar por umas armadilhas e tal. Não tava lembrando disso, então foi legal dar uma pesquisadinha aqui rápida. Mas ele, assim, ele é um guerreiro lendário, né? Ele tinha um poder destrutivo muito alto. Então tem muita história que conta da história dele do começo e tal. A habilidade que ele tinha com o arco e flecha dourado dele e tal. Eu acho que ele foi
um puta de um cavaleiro, assim, né? E ele que salvou a Athena do Mestre do Mal, querendo ou não, né? Então talvez eu colocaria ele no A, Tá bom. Vamos colocar o no A por respeito. Por por respeito a respeito. tudo que ele fez. A respeito, É isso. É isso, é. E inclusive a armadura dele. Tem essas asas aí, né? Eu não sei o que que eu acho dessas asas. Eu tava lembrando, o Shiryu furou o olho dele lutando contra quem? Que ele perdeu a Co- visão dele. foi contra o Shura. Foi contra o Shura. Foi Foi. contra o Shura que ele fura o olho? É porque ele queria poder sentir os golpes do Shura, não era alguma coisa assim? Eu tenho quase certeza. Se você quiser confirmar, a gente tá indo pro Shura agora de qualquer jeito. Se você quiser dar Tá uma bom, olhada, vamos lá, vamos pro Shura. eu tô colocando enquanto isso aqui o Sagitário no Tier A. A armadura dele fico em dúvida mesmo. Não acho tão legal. É legalzinho. Parece. Você chegou a assistir Mulher Maravilha 2, não assistiu? Ela não usa uma hora uma armadura que é tipo uma armadura de ouro. Aham, aham. E não tem uma asa também, o dela? Tem. Ela virou o Cavaleiro de Sagitário. Ela Eu virou preciso, eu preciso ver depois a imagem pra ver se eu gosto da armadura. E aí, inclusive, falando da do Escorpião também, a armadura do Escorpião eu acho bem mais ou menos assim. Tem uns Eu elementos que é gostava da do. armadura dele. É? É, Aham. é. Eu preciso ver melhor então, eu não consigo ver direito aqui. Preciso ver melhor. O que que você tem aí de informação da luta do Shura? Então, rapidinho aqui, né? O Shura, ele possui aquela técnica lá da Excalibur, né? Que era o braço dele virava as espadas e ele cortava tudo. Ele corta, acho que até o escudo do Shiryu, se eu não me engano, que era o escudo mais poderoso, né? É, ele também foi o cavaleiro que foi enviado para matar o Aiolos, né? O Sagitário, e ele é considerado um traidor. O Shiryu enfrenta o Shura meio que de igual para igual, mas ele percebe ali que ele não pode vencer o Shura na força bruta, que ele nunca vai conseguir derrotar, né? Então o Shiryu, para derrotar ele, ele usa aquele golpe meio que é o supremo lá que ele aprendeu com o mestre, né? Que é o último dragão, você lembra? Que Lembro, é foi um dos momentos, assim, falando de, né, enquanto tem lutas que não são nada marcantes, tem outras que é como essa, um dos momentos mais bonitos que eu que lembro ele do pega o Cavaleiros do Shura pelas Zodíaco. costas assim e sobe com ele, né? E daí meio que é, eu acho que eles se matam, né? Eu Sim. não se Que o ele Shiryu vira. morre. Porque eu lembro que no final ele vira uma estrela, ele brilha assim, depois que você não vê mais ele, depois que ele some tipo, no espaço, tá ligado? E se eu não me engano, o Shura, nesse momento, porque o Shura fica com aquele bagulho Ah, eu de lembrei anime, o que né? aconteceu, mas pode falar. Eu lembrei o que aconteceu, mas pode Porque falar, o vai. Shura fica tipo, o que você tá fazendo? O que tá acontecendo, né? Fica todo naquele, não, você está fazendo isso, não sei o que lá, todo aquele drama de anime bem legal. E aí, se eu não me engano, ele meio que entende que o Shiryu o que ele tá fazendo e meio que. Eu acho. Posso estar falando uma grande besteira e na verdade ó, o Shura morre puto, tá ligado? Safado, me matou. Não sei, o que Não, que você o que lembra? acontece é assim, ele meio que ele entende que ele foi enganado e meio que ele aceita a Athena e tipo, acho que talvez pela coragem, nobreza do Shiryu, sei lá, na conversa lá do ataque final, quando eles estão descendo, o Shura transfere a armadura dele pro Shiryu sobreviver ao ataque. E daí ele morre e o Shiryu fica vivo, porque ele foi protegido pela armadura de Capricórnio. Da hora, da hora. Pô, e aí? Agora com toda essa história aí, eu fico na dúvida. Eu acho que ele é A, né? Ah, vamos ver. E eu tava procurando aqui quando que o Shiryu furou os olhos. Foi quando ele tava lutando contra o Shaka de Virgem também. Caramba. É. Dá tempo pra que o Ikki chegasse e participasse da luta. Eu não lembro direito como que ele mata, mas e depois ele recupera a visão. Isso eu lembro que ele recupera a visão, mas eu não lembro muito bem o motivo que ele fica cego, mas foi com a luta com o Shaka de Virgem. Certo. E aí, pra onde a gente coloca então o Shura? Shura, 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 Shura. Shura, Shura, Eu acho Shura. que eu vou de A, cara. Talvez eu
Sabe, tava querendo ir de B, sabe por quê? Porque ele Ah. perdeu pro Shiryu, né? É verdade. Justo, justo. Vamos de B. Vamos de B. Não lembro da armadura dele direito. Aqui parece ter uma ombreira legal. O cabelo dele é legal, esses cabelos espetados assim, eu acho da hora. É. Tá bom. Camus de Aquário. Que foi o mestre do Yoga, né? Foi o mestre do Yoga, cara. Então, quando o Yoga chegou lá, tipo, é uma luta contra o próprio mestre. Isso já é animal, hein? É, isso foi animal. Não, foi muito legal a luta. Eu lembro da luta dos dois. Foi muito, muito animal. É, e ele era super poderoso, né? E ele tinha todo aquele negócio do gelo e da. Mas o que aconteceu, assim, que a gente tem que dizer é que o, o Yoga superou ele, né? Então, assim, apesar de tudo, ter sido a luta difícil, o Yoga ter que chegar no sétimo sentido, tudo e tal, o Yoga superou ele. Então, assim, apesar dele ser um cavaleiro super, ultra, mega é, foda, eu colocaria ele no B só por isso, porque o Yoga superou ele, tá ligado? Você lembra dos poderes deles, quais que eram mesmo? Ele tinha aquele que ele fazia assim, como que chamava? É, Nossa, fugiu o nome, que era o poder lá que ele congelava. Tinha o pó de diamante era o poderzinho fraco, né, do Shun, mas qual que era os poderes dele lá? Não, do Shun não, do Yoga, pó de diamante. Isso. É, eu não tô lembrando o nome dos poderes. Ele Não, tinha era Execução Aurora, Execução Aurora. que era o zero absoluto, e ele Hum. tinha o congelamento absoluto. Coloquei aqui, eu dei uma trapaceada. Execução Aurora, que era o gelo tão intenso que chegava ao zero absoluto. Aí tinha o pó de diamante, que é o que o Yoga sempre usava lá. E tinha um que chamava congelamento absoluto. Camus pode congelar oponentes, armas e até ataques com simples toques ou onda de cosmo. Mas acho que o poder mesmo era o Execução Aurora. E se eu não me engano, o Yoga destrói ele com Execução Aurora, não era? Caramba! Nossa! Usou o poder contra o próprio feitiço, contra o próprio feiticeiro, velho. Eu acho que era isso aí mesmo. Caramba! Se foi isso, foi animal, cara. Então acho que ele merece ali um Bzinho. Acho que Ó, ele. eu vou colocar ele no B, mas eu só quero fazer um adendo, cara. A gente usou meio que da mesma lógica pra colocar o Shura de Capricórnio no B. Um cavaleiro de bronze matou um cavaleiro de ouro, né? Ou superou. Matou, né, no caso. Mas, Matou. mas de qualquer jeito, a gente não pode esquecer que os cavaleiros de bronze, eles meio que se provaram como. Eu acho que essa que é a ideia do negócio todo, né? Cara, eles se mostraram. As sagas vão longe. A gente vê que os Cavaleiros de Bronze, eles são muito poderosos. E é lógico, a gente. É uma coisa de anime, é uma coisa de histórias de herói em si, né? Que é você criar uma força sobrenatural, assim. É você se mostrar mais forte do que o seu maior oponente, sabe? É contra Golias o negócio, sabe? Então, assim, tem acho que esse elemento também. Não é porque o cara, necessariamente, só porque ele perdeu, e eu sei que a gente não tá fazendo isso aqui, mas a gente não tá falando que só porque ele perdeu é por isso que ele não é tão bom assim. Não, não. É uma sequência de coisas, né? Mas ó, se você for ver, então, o Yoga ganhou do Camus com Execução Aurora, que era o poder mais foda do Camus, tá ligado? Então, o Yoga superou ele. Então, se eu for comparar ele, por exemplo, com os que estão no S, você fala, mas se você for ver ali, também o Virgem morreu. Mas o Virgem morreu, mas o Ikki se suicidou pra matar ele, tá ligado? Tipo, ele não conseguiu superar ele teve que acabar com a própria vida dele. Então, quer dizer que mostra ali que o cara era mais poderoso. Então, acho que tem várias coisas aqui que a gente tá considerando pra falar disso, né? Exatamente. Até entre os próprios Cavaleiros de Bronze, o Ikki, eu sempre considerei ele o mais forte, mas teoricamente é o Seiya, porque ele é o nome dele, é o nome do anime, mas tem sempre esse negócio, né? Na verdade, fica até algo pra gente fazer num futuro, um tier maker aí
de cavaleiros de bronze são mais do que os 5, né? Ou são eles 5 só que são de bronze? Tem outros, Não, né? tem mais, tem outros, mas eles são os principais, né? De repente a gente só dá uma olhadinha, relembra melhor os outros cavaleiros, porque isso que a gente tá falando talvez seja mais legal ainda pra fazer um tier de cavaleiros de bronze, que você falou. Eu achei animal o Yoga ter usado o poder do próprio mestre dele, o maior poder dele em cima dele. Então assim, eu acho que essa é a conclusão, né? A luta do Camus, ele perdeu, ele merece ir pra um B porque ele perdeu, mas fala muito mais sobre o Yoga do que o próprio Camus, né? Exatamente. E o Yoga lá alcança lá o zero absoluto, que o coração dele esquenta. Tinha umas histórias assim, que tipo, ele não conseguia mais ser congelado. Tinha um bagulho assim. Mas legal. Agora vamos pro último, que é o Afrodite de Peixes, né? Vamos pro último, Afrodite de Peixes. E aí eu tava falando, né? Você sempre tem um negócio com o seu signo e tal. E Peixes é o meu signo. E tem uma brincadeira entre a galera de Peixes que ninguém gostava do Afrodite. Porque ele era meio meh também, que nem uns Aldebaran da vida. Tipo, não tem nada demais o cara, fica soltando umas rosas. Soava meio bestinha, assim. Você esperava mais, talvez até, porque é o último cavaleiro. Mas, eu acho a armadura dele, eu sempre achei bem legal. Eu acho que ela faz sentido, se você for ver a ombreira dele, é meio que duas. Ele lembra como se fossem escamas mesmo, né? E o resto da armadura, ela tem esse layout com overlapping de partes dela, que lembra uma escama mesmo. Isso eu sempre achei bem legal. Ao mesmo tempo que eu sempre fui meio dividido, quando eu fui ficando mais adulto, eu até fui apreciando mais o negócio das rosas. Eu achava meio fraco, meio besta, mas eu acho que o visual da luta era bem legal, porque eu lembro da escadaria e o Shun tentando subir, e aquele tanto de rosa no meio do caminho. Então, assim, eu lembro que foi razoavelmente tenso a luta. Eu até tava tentando lembrar quais outras lutas. O Shun só lutou só com outra pessoa, sozinho. Foi só, acho que contra o Afrodite, pelo que eu me lembro, né? Eu acho que a luta principal do Shun foi o Afrodite mesmo, que eu me lembro. Que assim, que ele ganhou e tal, foi o Afrodite. E aí o que eu tava te falando também, eu fui ver que o Máscara da Morte, eles tinham uma certa relação, mas diferentemente do Máscara da Morte que matava só por matar, só por ser mal, o Afrodite de Peixes, eu acho que, pelo que eu li, o lema dele era assim, tem que ganhar quem for o mais forte. Tipo, justiça em primeiro lugar. Então, assim, ele não tá necessariamente querendo matar você porque você porque eu quero matar você. Mas porque eu sou mais forte que você, então o justo é que eu ganhe de você. Era mais ou menos isso que eu vi. Eu ficaria mais pro Tier C, cara. O que você tem de considerações aí? Eu concordo com você, um Tier C. Ele tinha uns poderes, assim, até venenosos fortes, né? Ele tinha aquela rosa piranha, que eles jogavam as rosas, daí a rosa ia ficando de branco pra vermelho, né? Mas acho que ele, meio que assim, no poder, na luta ali, corpo a corpo, prolongada tal, ele não era o cara mais, tipo, mais fodástico de todos. Acho que sim, acho que Tier C. Mas assim, foi um cavaleiro importante, foi uma luta importante pro Shun. O Shun não é também um dos cavaleiros mais fortes, então acho que tudo isso a gente leva em consideração, né? Acho que C faz sentido pra mim nesse caso. Sim, a gente tá finalizando o vídeo, André. Uma coisa que eu queria só comentar também, agora até que você falou do Peixes, eu lembrei. Primeiro, eu acho que o cabelo dele, e ele usa um batom, pra mim parece um roqueiro dos anos 80, glam rock, tá ligado? Isso eu acho, Exatamente, isso eu acho exatamente. legal, na verdade. Que nem o Camus também, que tem, parece que ele tem um mullet, porque ele tem um cabelo comprido, mas tem uma cabeleira em cima. Então esses dois aí são uma banda de rock dos anos 80. O que eu acho legal. Agora, só uma última coisa pra gente finalizar. Você falou, né, do Shun, que ele não é dos mais fortes. Mas teve uma saga depois, que eu lembro nas revistinhas Herói que a gente tinha uma capa que eram os cavaleiros de bronze vestindo as armaduras de ouro, não era isso? Eu acho que o Shun tem alguma história. Não lembro que história que era, mas tem uma história que o Shun vira depois o mestre das Casas de Ouro. Porque eu lembro que ele não vestia uma armadura, né? Ele ficava. Era uma capa, lembra da capinha lá da Herói? Ele tinha uma capa, ele tava em cima dos outros
cavaleiros. É o que eu lembro também, é o que ficou na minha mente, mas eu não tenho certeza. Então, ó, o Shun de Andrômeda se torna temporariamente o Cavaleiro de Ouro, né? Isso foi um caso especial. Aí na saga de Hades, ele usa a armadura de Virgem. No Lost Canvas, mas aí é o outro Shun, né? Que é a reencarnação de Andrômeda. E no Saint Seiya Ômega, ele atua como Cavaleiro de Ouro de Virgem. E é meio que herdado pelo Shaka. É. Mas eu lembro que tinha alguma coisa, não lembro da onde, mas tinha algum bagulho dele ser o mestre, assim, sei lá. Mas ele depois fica um cara super forte, né? Mas você já falou tudo, tá? Na verdade, até com isso. Quando você tá falando que ele usou a armadura do Cavaleiro de Virgem, a gente tava falando que ele é o mais poderoso. Eu acho que é essa referência mesmo. Ele usa a armadura como se fosse o mais poderoso. E aí, só relembrando também, o Seiya usa a armadura do de Sagitário, o Shiryu a armadura do de Libra, o Yoga a armadura do Camus, né, do mestre dele, o Ikki usa alguma armadura de ouro? De leão, não é isso? De Leão. De De leão. Leão. Tá, Mas é legal, ó. Tô vendo aqui, ó. No Ômega, eu não assisti o Ômega. Acho que é a única série que eu não assisti do Cavaleiro do Zodíaco. No Ômega, ele é mostrado como o cavaleiro veterano e um dos mais sábios. Então, tipo, meio que nem o Ares, né? Que nem o Mu. E ele se torna o mestre do santuário. Ele vira o grande mestre. Ele vira o líder das casas de ouro. Então, assim, ele vai e ele herda a armadura de virgem. Então, ele vai depois virar o cara mais fodástico de todos os cavaleiros, né? Ele saiu ali de como se fosse meio que o pacifista, meio que compassivo, que sempre depende do Ikki, pra depois virar o cara mais forte, né? é verdade. E não podemos esquecer aqui, André. Não apenas a gente colocou a lista, mas a gente tem a ordem aqui, tá? Então a gente coloca primeiro deles. Qual que é a gente coloca o Shaka antes ou o Saga? Eu acho que o Shaka é mais forte, mas o Saga controlou o Shaka, né? E aí? E aí? Então talvez o Mestre do Mal vai primeiro, né? Vai pro mal. Tá aqui. Tá, no A, qual que vem primeiro? Eu acho que fica Sagitário, Áries E Mu. e o Leão. Ah, não, Leão não. Aqui é o Libra. O Libra. Se é o Libra, então É o talvez ele Libra vai antes, primeiro. né? Talvez ele vai primeiro, né? Primeiro, é verdade, é verdade, é verdade. É. Mas você não colocou, você não moveu o peixes lá, ó. Coloca ele no C. Opa, é verdade. Então, e aqui no B, a gente começa. Eu começaria. Leão, Camus, Escorpião E Shura, e Capricórnio. Shura. É. E no último. Eu acho que talvez vai Peixes, Máscara da Morte e o Aldebaran em último. Aqui eu te confesso que eu não faria ideia. Pra mim estão tudo igual, mas mas faz sentido. Fechamos, garoto. Então fechamos, então é isso aí. Galera, desculpa aí por toda a confusão. A gente falou coisas e depois backtrack várias vezes. Mas a ideia é essa, sem pretensões nenhuma. A gente tava lembrando, foi divertido pra caramba, na verdade, André. Eu gostei bastante. Eu quero fazer mais tiers desse. Se a galera quiser sugerir alguma coisa, e sugere também. Sugira aí qual que você acha que é o legal, o próximo pra gente fazer. Porque foi legal fazer. Foi legal até relembrar as coisas, né? Que fazia tanto tempo que se não gastava um tempo pra falar de Cavaleiros do Zodíaco, que eu curti bastante fazer esse vídeo. Sim, e eu quero também jogar um videogame em breve, cara. Então a gente tem que separar uma horinha, no mínimo, pra fazer uma live da gente jogando um videogame. Firmose, Magnose. Vamos nessa então. Valeu, André. A gente se vê, cara. Um abraço.